A fé que altera destinos. Fé que altera destinos, e a fé, ela pode alterar o destino das pessoas para o melhor de Deus. Todos nós estamos querendo mais de Deus, estamos aqui juntos para cultuarmos a Deus juntos e podermos encher nossos corações da sua doce e poderosa presença. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 11, os versículos 1 e 3, depois os versículos 13 a 16. Tá bom? Preste bem atenção, mas antes de nós lermos, eu quero pedir para você orar, feche seus olhos ali, e faça uma oração pedindo para que a palavra de Deus venha ao teu coração de uma forma iluminada, que você compreenda espiritualmente essa palavra conforme ela for declarada. Ore a Deus, faça uma oração pessoal a Ele. Enquanto você faz essa oração, pense não somente em você, mas pense na sua família, pense na sua casa, pense no seu futuro. Que assim seja em nome de Jesus. Hebreus 11, versículos 1 a 3 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Repete comigo aí, certeza. Beleza, certeza daquilo que esperamos. E a prova, em outra tradução fala convicção. E a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Que coisa mais linda, né? Há poucos dias atrás, surgiram fotos de um último, se não me engano é satélite, que foi enviado para tirar fotos que, não sei se você ficou sabendo, está bem recente. Tirou fotos numa amplitude do universo que nunca foi tirada antes. Se você der uma busca no Google, você vai saber. E isso não vai ser muito divulgado, mas se você for no Google, você vai achar. A teoria do Big Bang cai com todas essas imagens que foram feitas. Dá uma pesquisadinha lá para você ver. Gente, o universo foi feito por Deus, pela palavra de Deus. Tudo que a gente vê foi feito do que é invisível. O mundo natural, todas as coisas, elas vêm do que é invisível, que é a palavra de Deus. O abstrato se torna concreto. Mas vamos lá, vamos para frente. Vamos para o versículo 13. Todos estes ainda viveram pela fé. De quem que está sendo falado aqui? Entre o versículo 3 e o versículo 13, nós vemos ali sendo falado sobre vários homens e mulheres de Deus que tiveram experiências sobrenaturais, que viveram situações específicas, e para economizar tempo e para te estimular a ler em casa, eu vou deixar para você ler em casa esses versículos. A questão aqui é que foram vários exemplos, e depois também tem outros exemplos. Mas vamos lá, são deles que está sendo falado aqui. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse ponto é fundamental. Eram estrangeiros e peregrinos na terra, reconheceram essa sua condição. Grava isso. Estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria
melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Ah, Jesus! Você está entendendo o que está sendo falado aqui? Vamos lá. Fé é a convicção total na palavra invisível de Deus, na certeza de que ela vai se cumprir verdadeiramente. É confiar em resultados e destinos certos. Apesar de nossos olhos não verem, quem caminha pela fé tem uma certeza plena de que a vontade de Deus vai se cumprir. Ainda que o tempo e o jeito não sejam conhecidos, mas há uma certeza de que vai acontecer. Que vai acontecer. Quem aqui já teve alguma experiência de fé sobrenatural? Aí, levanta a mão. Viu o invisível acontecendo. Que bênção, né? Para fortalecer a nossa fé aqui nessa noite. As pessoas que confiam plenamente nos planos sobrenaturais de Deus, experimentam, vivenciam, veem com seus próprios olhos aquilo que era invisível e abstrato surgindo, acontecendo. Ah, isso é tão bom, isso é maravilhoso demais. E aqui, em Hebreus, está falando sobre várias pessoas, vários homens e mulheres que confiaram plenamente nos seus planos e projetos ali que Deus tinha, homens e mulheres de várias eras. Nós poderíamos citar vários aqui, Noé, Abraão, poderíamos citar Moisés, Josué, Caleb, José, Davi, Raabe. Você sabe quem é Raabe? Sara. As mulheres discípulas de Jesus. Neemias. Alguns aqui conhecem e vão lembrando de cada um tem uma história. O próprio Jesus. Ananias, você sabe quem é Ananias? Paulo é mais fácil, né? Vamos falar mais um nome? Vamos falar mais um nome? Diga o seu nome. Diga o seu nome. Não diga o seu. Fala o seu nome. Pessoas que vivem pela fé. Vou dar mais uma chance. Pessoas que vivem pela fé. Dá mais um nome para mim aí. Fala aí, fala o seu nome. Gente, tem algumas coisas nessa jornada da fé que a gente precisa falar aqui. Você pode entrar nessa lista de homens e mulheres de fé. Alguns aqui a Bíblia cita. Só que existe, um dia eu vou pregar uma mensagem que tem esse nome. Já vou dar o spoiler aqui. Eu vou pregar sobre Atos 29. Está falado. Atos 29. Tá bom? Procurem na sua Bíblia. Atos 29. Hã? Tá na Bíblia Atos 29? Tá onde Atos 29? Hã? Fala assim, ó. Tá aqui, fala. Fala aí, tá aqui. É isso aí, tá em você Atos 29. Mas vamos lá, vamos para frente. Cada uma dessas pessoas que andam pela fé, elas vivem momentos de muita decisão. Porque viver por aquilo que a gente não está vendo, através dos nossos sentidos naturais, é bem difícil. Mas quando nós aprendemos a viver pela fé, o nosso destino é alterado. A nossa vida muda. E ela começa a cumprir o propósito pela qual ela existe. Nós começamos a compreender o que Deus tem e o que Deus quer. Nós começamos a compreender o sentido da vida, a enxergar as coisas, as pessoas, com um olhar que não é nada natural.
E é bom demais. E a gente sabe para onde vai. Sabe onde está exatamente, sabe para onde vai. Sabe por que veio e sabe o que precisa fazer. Porque o autor e consumador da nossa fé, Jesus, ele nos ensina, ele revela, ele mostra. E cada uma dessas pessoas que andam pela fé, elas passam por esses momentos de decisão. E se as decisões não fossem tomadas acertadamente, os seus destinos não seriam na direção que Deus queria. Hoje nós falamos dessas pessoas por quê? Porque elas foram bem-sucedidas em seus destinos, viveram pela fé, como nós acabamos de ler aqui. Elas não seriam vitoriosas se não vivessem pela fé e permanecessem até o final. E o que Deus quer nessa mensagem é nos conduzir a alguns entendimentos para que possamos viver por essa fé que altera os nossos destinos. Anjos e seres humanos sempre receberam de Deus o poder de escolha. Essa é a primeira coisa. Tanto anjos quanto nós. E aí nós vemos lá em Deuteronômio 30, 19, quando Deus fala para o povo hebreu sobre as bênçãos e as maldições, nós podemos ver escrito assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E agora vem o melhor. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deus dá o poder de escolha. Foi assim antes do ser humano ser criado, quando só tinha os anjos. E nem mesmo os anjos Deus fez como robôs, que eram obrigados a obedecê-lo. Os anjos tinham poder de escolha. Agora você imagina, não tinha pecado, não tinha problema, não tinha nada. O ser humano foi feito também, sem pecado, sem problema, sem doença, sem nada. Mas aí decide fazer a coisa errada. Em algum momento toma a decisão de viver por conta própria, não vivendo no caminho de Deus. Mas nós vemos aqui claramente que Deus dá o poder de escolha para cada um. E essa é uma característica, a capacidade criativa, a autonomia, o poder de decisão, uma característica que Deus colocou no ser humano, para usar da forma certa. Vamos ver alguns detalhes então nessa jornada de fé, que é um padrão aí na vida de vários homens e mulheres de Deus. Bom, a primeira coisa nessa caminhada, em que nós temos a oportunidade de fazer do nosso jeito e viver pelos nossos sentidos, ou vivermos entrando num nível mais intenso, mais profundo, no nível da fé, que vai além dos nossos sentidos naturais. Nós vamos vivendo uma vida que é um conflito constante dos nossos sentidos, as coisas que nós vemos, sentimos e a partir disso pensamos, decidimos, mas tudo fundamentado e baseado nas coisas que estão aqui nessa terra. E essas coisas, elas combatem completamente contra as coisas do céu, que nós vamos aprendendo por meio do Espírito Santo, que recebemos de Jesus. Essa revelação dos céus, essas coisas que a gente não consegue ver agora. Você está sentado aí na cadeira, você está observando, ouvindo, olhando, sentindo, cheirando. Teus 5 sentidos estão aí captando as informações. Tem coisas que você nem sabe o que está acontecendo. Tem micróbios tentando entrar pelos seus poros. E o teu sistema de defesa está eliminando
esses vírus e bactérias que estão no ar. O corpo humano é tão perfeito. Está acontecendo uma guerra no mundo natural e uma no mundo espiritual, porque você não consegue ver, mas esse céu aqui está aberto. Tem anjos aqui, tem centenas de anjos aqui nesse lugar. Tem anjo voando, tem anjo em pé, tem anjo sentado, tem anjo pulando, tem anjo agora sorrindo, que a gente está falando deles. Tem anjo embaixo, tem anjo em cima, tem anjo lá em cima, tem anjo que está lá no estacionamento. Tem anjo que está indo lá porque você orou por aquela pessoa que tem enfermidade, tem anjo indo lá. Estão lá. Você orou, foi enviado um anjo para lá. O mundo espiritual está funcionando. E é o mundo espiritual que faz todas as coisas aqui acontecerem. Bom, mas nessa jornada da fé tem alguns detalhes bem interessantes. Quando a gente passa a andar pela fé, acontece que muitas pessoas não vão compreender. E aqui eu vou citar alguns exemplos. Aqui nós falamos de vários homens e mulheres de Deus. Eu vou aqui, conforme o Espírito Santo for direcionando, a gente vai comentando, porque tu pode lembrar de Noé. Falando de Noé, o cara foi lá e Deus fala para ele construir uma arca, nunca tinha chovido. Ou podemos lembrar de José. José que recebeu um sonho, falou para os irmãos, ficaram tudo com inveja, porque como é que tu, mais novo, vai governar sobre todos nós, inclusive o pai e a mãe, tá maluco, rapaz? Ou a gente pode pensar no Davi, que foi ungido o rei pequenininho, jovenzinho, né? E aí, de repente, surge uma oportunidade, um gigantão lá que estava ameaçando todo o exército de Israel, homens guerreiros, homens fortes. Aí chega o gurizinho lá falando, ó, sou eu aí na fita. São doideiras, as pessoas não vão entender. Porque as coisas, quando a pessoa anda pela fé, ela anda com uma visão. Ela anda enxergando aquilo que as pessoas não enxergam. Ela anda, as pessoas que vivem pela fé, elas andam com a certeza, deixa lá o Hebreus 11:1 ali, ela anda com uma certeza que é invisível, sabendo que isso é certo, sabendo que vai acontecer, não sabe quando, não sabe como, mas vai acontecer. Quase que palpável. E ela vive nessa rota, sabendo para onde vai, conectada com Deus. E as coisas vão acontecendo no seu tempo e no seu modo, e muitas vezes no momento mais inesperado, de uma forma mais inesperada. E aí nós vemos que é um padrão na vida das pessoas que andam com Deus, andam pela fé, andam num outro ritmo, e as pessoas ao redor realmente não vão discernir, porque não estão vendo a mesma coisa. Porque a pessoa que anda pela fé tem uma convicção, ela tem uma certeza, só que a coisa não está visível. Aí depois que acontece, aí a pessoa, é verdade. Só que aí o tempo já passou. E aí o tempo passou para aquelas pessoas da época de Noé que não acreditaram, ficaram fazendo chacota. Mas Noé levou a sua família para dentro da arca. José sabia que Deus tinha um propósito. Aconteceu um monte de coisa ruim com ele. A gente pode falar também Davi. Os irmãos dele falaram que ele era arrogante quando ele foi querer combater os gigantes. Pretensioso. Só que ele olhava de um outro jeito a situação. Esse incircunciso filisteu está afrontando o Deus de Israel. Deus me livrou de um urso e de um leão, lá no secreto, onde ninguém via. Então a forma como Davi enxergava a situação, o panorama, o cenário era outro. Só que as pessoas que estavam do ladinho dele não enxergavam dessa forma. Enxergavam de forma circunstancial. Enxergavam ali o gigante. Enxergavam ali um menino que não tinha força para encarar aquele cara. Que não conseguiu nem colocar a armadura de um soldado para guerrear com aquele gigante. Aí pensa, vai um gurizinho com uma pedrinha, uma funda,
E o gigante lá de 3 metros de altura, falando grosso e falando, vou cortar tua cabeça, vou entregar para os pássaros. E ele caiu dentro, foi para cima do gigante. Final da história você sabe, mas espera aí, volta no tempo, quando Noé estava lá construindo a arca, igual um maluco, anos e anos lá cortando madeira com a sua família, um bando de doido fazendo uma coisa mais doida ainda, uma coisa inacreditável. Davi, rei, tá maluco? Que? José, governador, e Raabe, que mulher és tu para dar guarida, hospedagem para os espias, para eles irem lá enxergarem a terra prometida? Essa mulher que protegeu, recolheu os espias na sua casa, ela está citada aqui como uma mulher de fé, ela viveu pela fé, fez pela fé. Falei da Ananias, né? Ananias, pensa, imagina um cara mau, imagina um cara mau aí na sociedade, um cara bandido, assassino. Vou fazer um quadro assim para a gente poder entender, aí Deus fala para você, vai lá e fala do amor de Deus para aquele assassino. O que você vai sentir no primeiro momento? Você deve falar assim, ó, isso é coisa do capeta, só pode ser. Né? Isso não é bênção não. Né? Tem uma situação ali que tinha um cara chamado Saulo, que ele cooperava na morte de vários cristãos. E aí Deus fala com Ananias. Ananias, seguinte, tem um cara, está em tal lugar, só que Ananias não sabia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Tem um cara chamado Saulo, você vai lá, vai orar por ele, vai falar com ele. Deus, espera aí, aquele perseguidor dos cristãos coopera no assassinato e tal, o cara vai me matar, o cara vai me prender, o cara vou ficar no prejuízo. Mas ele agiu pela fé. Esse foi o cara que não sabia que Saulo havia tido um encontro com Jesus, estava cego, porque no encontro com Jesus, Saulo tinha ficado cego, e aí Deus fala para Ananias ir lá, estar com ele, orar com ele. Ananias, um cara que quase ninguém fala sobre ele. Ele foi usado por Deus como instrumento para ativar um avivamento em toda a terra, que continua até hoje, porque está chegando a mim e a você, estamos aqui. Um cara, em um momento, uma decisão de ouvir, e ouviu a Deus, estava em condições de ouvir a Deus, ouviu e agiu pela fé, não pelas vistas, não pelas emoções e sentimentos, da forma que enxergava a situação. Ele agiu conforme a direção de Deus, agiu pela fé. E aconteceu esse milagre sobrenatural. Aconteceu essa maravilha. E esse homem faz parte da minha história, faz parte da sua história, ainda que indiretamente. Olha que maravilha. São tantas coisas, e nós poderíamos falar de homens que você conhece, homens e mulheres, mas tem tantas pessoas na Bíblia que parecem que não são tão faladas. Barnabé. Barnabé. Tão pouco se fala de Barnabé. Maria você deve conhecer, talvez a mãe de Jesus, mas eis outras Marias. Tantas e tantas pessoas que viveram e agiram pela fé. Encontraram seus destinos ministeriais. Foram plenamente usados por Deus, aonde ninguém viu e nem ninguém relatou. Só que é o seguinte, são pessoas que eu e você vamos conhecer na eternidade. Porque tem seus nomes escritos no livro da vida, que é o que mais importa. Essa vida aqui vai passar. Temos uma missão aqui enquanto estivermos. E tem muito mais depois. Só que as pessoas não vão entender. Até no céu, como eu falei antes, não houve entendimento. Você sabia que no céu, onde não havia problema, não havia dor,
Teve gente que não entendeu. Gente não, anjo. 33,33%. Sabia que está na Bíblia? 33,33% é o percentual daqueles que não creram e se desviaram dos caminhos de Deus. 1/3 dos anjos. Terça parte dos anjos. Para analisar. Eu fico pensando assim, os anjos, vários anjos entraram numa pilha errada, entraram numa conversa fiada, entraram numa mentira. E isso acontece constantemente na vida do ser humano, começou lá no início da criação e continua acontecendo. E infelizmente tem tanto estrago na vida das pessoas ao redor por conta exatamente disso. E alguns desses estragos são irreversíveis. Por quê? Porque entendo eu que a maioria das pessoas que erram, que pegam caminhos errados, que não acreditam, não conseguem enxergar o que Deus mostra, não acreditam, não vivem pela fé, elas não querem errar. Elas pensam que estão acertando. Elas pensam que estão bem, estão fazendo a coisa certa. Paulo falou isso quando era Saulo, achava que estava fazendo a coisa certa, mas estava fazendo a coisa errada. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve um momento de lapso na vida dele, em que achava que estava fazendo a coisa certa e estava fazendo errado, causou um estrago na vida dele, teve consequências na sua família. Mas tem o seguinte, as escolhas dos outros, as escolhas erradas, ainda que te afetem de alguma forma, elas não vão alterar o seu destino. Guarda essa palavra. Porque tem coisas que não têm relação com a sua decisão. Mas se você continuar caminhando pela fé, pode ter certeza, ainda que a atitude errada de outras pessoas venham te afetar, o teu destino ninguém muda. O que Deus tem para você não vai mudar. Porque Deus é mais poderoso que tudo e todos. Outra coisa, as circunstâncias podem parecer completamente contrárias ao cumprimento da promessa. Porque pela fé nós enxergamos as promessas, nós recebemos de Deus as promessas, a palavra de Deus tem suas promessas, e muitas vezes a gente não consegue enxergar essas promessas. Por quê? Porque as circunstâncias naturais, elas falam o contrário. Mas, quero dizer uma coisa para você, vai ter momentos que as coisas vão parecer dando tudo errado. Faz parte da caminhada da fé. Pega essa ideia aí, para que você não seja enganado no meio do caminho e não se desvie do destino que Deus tem. Porque se nós vermos ali, analisarmos os grandes homens e mulheres de Deus, é padrão. A nossa fé é testada, a nossa fé é provada. E aí o cara que achava que Deus falou que ia fazer dele um governador, se vê lançado dentro de uma cisterna, num poço. Cai, se quebra todo. Depois é vendido como escravo, depois é acusado de estupro. Fazendo tudo certo, não está fazendo nada errado. Fazendo tudo certo. E aí o externo coopera contra, porém, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, que amam Deus e são chamados segundo o seu propósito. O destino não mudou. As promessas aconteceram. E assim é na vida de quem vive pela fé. Nessas fases da nossa jornada, aí a gente precisa fazer um esforço de ativar um nível mais intenso de confiança na palavra e no mover de Deus. Então, nos momentos em que as coisas parecerem não ter luz no fim do túnel, parece que está dando tudo errado, parece que não vai funcionar, no momento que você estiver reduzindo a marcha da vontade, quero dizer para você agora, seja ativado em nome de Jesus. Seja ativada a fé, um renovo de fé no seu coração, porque nenhum poder humano, nenhum poder espiritual é capaz de ir contra o poder de Deus. Receba essa palavra. Nenhuma condição que você esteja ou que você se encontre, nenhuma condição é irreversível perante os olhos de Deus.
Deus pode mudar qualquer situação, qualquer condição. Então preste atenção. Deus quer te levar a novos níveis de experiências de fé, para que você continue avançando em direção ao teu destino e durante essa jornada você possa experimentar milagres e possa ser canal de milagres. E que a sua visão espiritual, em nome de Jesus, passe a ter um alcance além das dores, além das derrotas, além dos obstáculos, além das dificuldades. E que você possa enxergar além delas, visualizando as promessas de Deus. E que isso venha fortalecer você no seu interior, te conduzindo no rumo certo, sabendo que essas situações, tendo a certeza de que essas situações são oportunidades para te aperfeiçoar e te levar a vencer. Quem recebe, diga eu recebo. Isso é padrão na vida dos que andam pela fé. E os efeitos ocorrem sobre as áreas e pessoas de influência também na vida daqueles que andam pela fé. Você acha que tem só a ver contigo? Você acha que é só você? Ei, o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer e o que Deus vai fazer vai respingar na vida de várias pessoas ao teu redor e algumas delas você nem sabe. Ou você acha que Paulo te conhece? Vai te conhecer, mas não te conhece. E ele influenciou a sua vida como está influenciando hoje. Davi, Noé. Ande pela fé. A fé vai alterar o teu destino e das pessoas que estão perto de você. Você crê nisso? Eu fico pensando, se os filhos de Noé não obedecessem ele, não construíssem a arca com ele. Eu fico pensando, se os chefes de exército ali de Davi não continuassem caminhando com ele. Eu fico imaginando se Salomão, filho de Davi, fosse desobediente. Eu fico imaginando se Davi, nas oportunidades que teve de matar o rei Saul, que estava tentando matá-lo, se ele matasse Saul dentro da caverna. Eu fico imaginando, já parou para pensar? Eu fico imaginando, e se você me permite, eu vou trazer uma reflexão aqui para a minha vida. Você faça a sua aí, porque você já tomou algumas decisões por meio da fé. Eu vou fazer uma reflexão aqui, pensando na minha vida, faça você pensando na sua. Eu fico imaginando que eu tive vários momentos que se eu tomasse a decisão diferente, o que seria que ia acontecer? Fico imaginando se uns 2 anos atrás eu recebi uma proposta quase que uma proposta para ir para o Mato Grosso. Começo de conversa. Falei que não. Mas era boa. Falei que não. Pastorear uma igreja lá no Mato Grosso. Não fui. Eu acho que ninguém aqui sabe disso, só minha esposa. Estou falando agora, está sendo gravado. Aí eu fico pensando, alguns momentos cruciais da nossa vida, se a gente tomasse uma decisão diferente do que Deus tem e tinha. E a gente pode alterar a rota da nossa vida para um rumo diferente do que Deus tem. E eu estou aqui. Você está aí. Você também tomou uma decisão. Hoje você tomou uma decisão de vir. E pode ter certeza que se você decidir por Jesus, isso vai alterar a rota da sua vida para o destino certo. Quando nós tomamos a decisão pela fé, a decisão correta, as nossas famílias são afetadas positivamente.
Quem é família de Deus através de Jesus está debaixo de suas promessas e não tem quem tire. Não tem quem possa remover as promessas de Deus na vida daqueles que são família de Deus. E assim é na sua vida. E aqueles que caminham pela fé precisam estar constantemente lembrando do seguinte: continue caminhando, enxergando aquilo que só Deus pode te mostrar. Ainda que as pessoas não vejam, ainda que as críticas venham, ainda que venham as oposições, ainda que venham as dores, ainda que esteja difícil e parece estar dando tudo errado, ainda que você acha que não tem condição e que está difícil, ainda que você acha que não tem resposta, eu quero dizer para você hoje, é só abrir teu coração e fazer algumas coisas na seguinte certeza, coisas que eu vou falar aqui agora, mas primeiramente na seguinte certeza, que se você caminhar pela fé, o tempo vai mostrar, o tempo fala, e os frutos também. Então, ainda que não esteja acontecendo o resultado que você espera agora, há um tempo para todas as coisas. Ali na frente, talvez seja ali na frente, você vai poder olhar para trás e falar: obrigado, Senhor, porque a tua fé me salvou. A fé que o Senhor colocou em mim me salvou. A fé, ela é um somatório da ação de Deus e da sua ação. Deus faz a parte dele naquilo que não tem o que você fazer. Mas a parte que você tem que fazer, só você pode fazer. E Deus espera que você faça para ele poder fazer dele. Persevera. Avança. Não se embola com esse mundo, não. Cai por terra em nome de Jesus qualquer tipo de engano que está vindo na sua mente, levando a viver como uma pessoa aqui dessa terra. Os vitoriosos, os heróis da fé que nós falamos antes aqui, como diz ali no versículo 16 ali, de Hebreus 11, eles esperavam uma pátria melhor, a pátria celestial. E esse é o rumo que Deus tem para todos os seus filhos. Preste atenção. Caminhando nessa rota, nessa direção, eu quero dizer para você, persevere em alimentar o seu espírito, a sua mente, o seu corpo, com as coisas do céu. Porque senão você não vai aguentar viver pela fé, você vai ser influenciado pelas coisas desse mundo. É uma sugestão. Quer ver uma outra? Se empenhe em aprender a guerrear com armas espirituais e não humanas. E nós, como igreja local, temos várias ferramentas para isso. Os que são mobilizadores sabem do que eu estou falando. Segundo os Coríntios 10, versículo 4, nos ensina a nós guerrearmos não com armas humanas, mas sim com armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. São armas espirituais. Temos aprendido nas células, várias delas. Temos usado essas armas aqui nas reuniões de oração, terça, 3 horas da tarde, as mulheres, quinta, 6 horas da manhã aqui, toda quinta de manhã, sexta-noite, 9 horas da noite. Temos guerreado, usado as armas espirituais juntos como igreja. Usamos agora há pouco. Também peça a sabedoria a Deus, porque caminhar pela fé a gente precisa de sabedoria de Deus, porque na nossa capacidade humana não vai rolar. E Tiago 1,5 fala exatamente isso, porque se você precisa de fé, peça a Deus que Ele te dará livremente. Tiago 1,5. Colocou lá? Deus te dá sabedoria, é só você pedir. Você crê que Deus pode te dar sabedoria? Você hoje tem uma capacidade. Hoje a tua mente ela vai só até um ponto.
A tua capacidade de discernimento, de compreensão, ela chegou num platô. E humanamente ela não vai passar disso. Agora Deus pode alargar a tua compreensão, o teu nível de discernimento e compreensão. Isso virá espiritualmente por meio do poder de Deus. Ele concede essa sabedoria a você para que você possa enxergar a si mesmo da forma como Ele consegue te ver. Enxergar aquilo que Ele quer mostrar para você hoje. Enxergar o mundo com uma lente diferente, as lentes do céu. É só você pedir. Deus não mente. Só que é o seguinte, a gente esquece de pedir isso. A gente vai vivendo a vida do jeito que ela vai conduzindo a gente, mas você não, em nome de Jesus. Você vai mudar. Amém? Você vai orar a Deus, você vai pedir para Deus, Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero ser hoje diferente de ontem. E amanhã eu quero ser diferente de hoje. Me enche da Tua presença, abre a minha mente. Eu sou limitado nisso, naquilo, tal. Coloque isso para Deus. Caminhe com pessoas certas. Não são pessoas perfeitas, são pessoas que buscam a Deus também. Porque 1 João, capítulo 1, versículo 7, fala que nós, se andamos na luz, nós vivemos em comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, muito mais do que apenas estar num culto, muito mais do que apenas receber uma palavra abençoada, você precisa estar conectado com o corpo de Cristo. Por isso que nós vivemos grupos pequenos durante a semana que chamamos de célula, buscando intensamente as armas espirituais, vivendo comunhão, aprendendo uns com os outros. Tem um porquê. Não é programa, não. Ia ser muito mais fácil fazer diferente, só fazer culto. Para mim ia ser muito mais fácil. Mas está todo mundo crescendo espiritualmente, amém? Quem está crescendo espiritualmente através das células, levanta a mão aí. Olha aí, que coisa mais linda. Oh, Jesus! E vamos crescendo, e não somente isso, vamos sendo instrumentos de Deus na vida uns dos outros. E muitas vezes nem sabemos. A comunhão, ela leva a esse crescimento. Se nós enxergarmos a comunhão da ótica espiritual, não apenas como um programa de igreja. E aqueles que perseveram pela fé chegam no destino. E eu quero aqui então finalizar apontando para o destino, gente. Ajuste as suas motivações. Que as suas motivações sejam fixadas nas coisas eternas. Que os teus olhos estejam fixados naquilo que não se vê, que é eterno. Como 2 Coríntios 4:18 nos fala. Que os seus olhos saiam das coisas dessa terra e que você projete o teu foco, mergulhe nas coisas eternas, para que você possa caminhar nesse mundo aqui, apesar de você sentir a planta do teu pé tocando esse chão físico, mas que você se sinta completamente envolvido pelo céu, pela manifestação do poder de Deus, você sinta o Espírito Santo em você, e você escute Ele falar, que você venha caminhar com os teus sentidos espirituais completamente diferentes e aguçados, e que teus sentidos naturais caminhem em outro nível, em outra dimensão, não escutando só o que o teu ouvido escuta, mas você conseguindo ouvir o que está sendo falado no mundo espiritual, aquele que os olhos naturais não veem. Para que você possa ouvir, aprender a discernir a voz do Espírito Santo quando ele fala. Para que você possa ouvi-lo falar e não caminhar dia a dia com os ouvidos selados. Que você possa andar completamente conectado, querendo, desejando, muito mais do que o teu celular com conexão na internet, você possa andar com uma sede de estar conectado com o céu. Todo dia, em todo instante. Porque caminhando nessa fé, você vai alterar o teu destino e de várias pessoas que estão perdidas. Eu não sei se você tem essa vontade. Você quer ser usado por Deus para salvar alguém? Quem aqui quer? Para tirar alguém do inferno e levar para o céu? Quem aqui deseja?
Então diga, Senhor, usa minha vida. Então vamos apontar para o céu. Apocalipse 21, versículos 5 a 8. Preste atenção. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Isso é no final já. Esse mundo está acabando. Chegou no final, Jesus está falando: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, diga eu, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Diga assim, eu não. Para onde é que você vai? Para onde é que a tua fé vai te levar? Qual é o teu destino? Vai ficar caminhando aqui bobeando? Não, né? Vamos andar conectado com Deus, vivendo todos os planos e projetos que Ele tem para a nossa vida aqui, ó. E a gente sabe qual é o nosso destino. Vamos mais um pouquinho. Vamos pegar Jesus falando, Mateus 25, primeiramente os versículos 31 a 34. Vamos pegar Jesus falando, essa palavra entra no teu coração. Vamos lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e Ele vem, diga, Ele vem. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Acreditando, não acreditando, crendo, não crendo, achando, não achando, Ele vem. E Ele vem para me buscar, Maranata, aleluia. Ele vem para buscar mais quem? Vamos lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, vem Jesus, vem, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. 32. Todas as nações serão reunidas diante dele. Vai vendo, vai visualizando aí com os olhos da fé. Todas as nações serão reunidas diante dele. Eita glória! Meu Deus do céu, como eu espero esse dia. Gente, eu estava no Monte Sinai, 2008. Gente, eu estava lá, em cima, onde de Moisés recebeu as tábuas da lei. E aí, uma galera orando, japonês, australiano, americano, inglês, tudo quanto é língua, as línguas estranhas que eu nem sei o que era. E uma galera lá adorando, orando, lá, tudo cada um com a sua língua. Mesma coisa foi na festa dos tabernáculos, aí já em Jerusalém. Festa dos tabernáculos, aí eu vi aquele negocinho, ó, quando fala que povos, línguas, nações, declarando aleluia, eu vi lá, gente, tudo quanto é bandeira, tudo quanto é língua, adorando a Deus, que maravilha. Eu acho que eu vi um pedacinho do céu, porque quando eu lembro disso aqui, todas as nações serão reunidas diante dele, eu lembro disso, eu lembro daquilo, e eu vejo várias pessoas, vim assim, ó, vim com um telão gigante na minha frente, várias pessoas assim, adorando ao Senhor, vibrando, mas pensa, numa condição, eu não sei, o mais próximo que eu consigo chegar, é como se a gente fosse, sei lá, o Popeye depois que come espinafre, sabe? Tá lá forte, que ninguém vence, assim, desse jeito, sem doença, sem nada, vence todo mundo, Superman sem kryptonita, não sei, você faz o teu desenho, mas é uma condição invencível, e junto com outros também, a gente olhando um para o outro e dando risada e glória a Deus. E eu imagino que no céu nós vamos dar um pulo e vai dar um salto assim, uns 7 metros, que a gente vai voar também. Vamos dar uma voadinha aí, né? Fazer gol de bicicleta no céu vai ser fácil. Então, gente, nós vamos estar lá, eu vou para lá, você vai junto. Isso vai acontecer, você crendo ou não crendo, eu torço que você creia. Então, vamos lá. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará, umas
das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Preste atenção. 34. Então o rei dirá, o rei, letra maiúscula, Jesus, o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Eita glória! Vou repetir aqui, vou repetir. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, vem! Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, preparado para mim, para você, está guardado. Estamos no caminho. Oh, Jesus. Pula para o 41, por favor. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Então, não tem mensagem subliminar não, hein? Ou sei lá, cada um recebe a revelação do jeito que quiser. Palavra boa para ministrar uma semana antes da eleição. Então ele dirá... Ô Jesus, vamos voltar para o espiritual. Então ele dirá aos... Eu até suei agora. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: misericórdia, peraí, deixa eu me recompor. Vou voltar para o espiritual. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quer dizer, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, que enganam o ser humano tentando afastá-lo de Deus, do caminho eterno. E o 46, para a gente fechar com chave de ouro: e estes irão para o castigo eterno. Os da esquerda, aqui, né? Os que estavam à esquerda aqui de Jesus, tá, gente? Mas os justos, diga eu, para a vida eterna. Aleluia! Meu Deus do céu. Que em nome de Jesus, a sua fé seja ativada agora, alterando o teu destino e também das pessoas que estiverem abertas à sua influência. Então eu vou pedir para você ficar de pé, vai ficando de pé e vai declarando: em nome de Jesus, a minha fé vai alterar o meu destino na rota do céu e também vai influenciar as pessoas que me ouvirem. Diga: eu vou falar, porque tem um céu que está me esperando e está esperando eles também. Que Jesus seja o seu rei, que Jesus seja o teu Senhor, que Jesus seja o teu Salvador hoje, e você caminhe pela fé, vendo que os olhos não veem, mas tendo a certeza, a convicção de que o Senhor reina e Ele está conosco, está conduzindo os teus passos, está te ensinando a avançar, e nosso destino já está determinado. Amém? É assim na sua vida? É o seguinte, vamos orar.